Boa noite. Veja os destaques do Brasil TV de hoje, dia 15 de abril. As celebrações da Sexta-feira da Paixão pelo país. Em Goiás, a encenação percorre 18 quilômetros de uma estrada federal. A idosa, arrastada por um carro durante um assalto no Rio de Janeiro, recebeu alta hoje. E a polícia prendeu o segundo suspeito do crime. Tensão em terra indígena no Pará. Lideranças denunciam a invasão de garimpeiros numa reserva na região do Médio Xingu. E ainda, a arrecadação de ovos de Páscoa para crianças carentes em Belo Horizonte. Agora, no Brasil TV. "18 quilômetros de caminhada. Esse é o percurso de uma das maiores encenações de rua da Via Sacra que acontece em Goiânia. Esse ano ela voltou a ter a participação dos fiéis. Quem acompanhou e conta pra gente é o João Vitor Guedes. Foram quase 7 horas de apresentação aqui na GO 060, que liga Goiânia até Trindade, na região metropolitana. O grupo realiza o teatro há 30 anos. Nos últimos 2 anos, a peça não foi realizada por conta da pandemia. Por isso, em 2022, o público e os atores não esconderam a emoção. Foram mais de 300 atores que participaram da encenação da Paixão, Prisão e Morte de Cristo. Os ensaios começaram ainda em fevereiro. Esse que é considerado o maior espetáculo em uma rodovia do Brasil. No Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado, fiéis fizeram uma caminhada de 9 quilômetros para celebrar a Paixão de Cristo. A caminhada começou cedinho e com frio, temperatura de 8 graus. A gente resolveu vir para receber uma bênção mesmo, fazer um sacrifício, acordar cedo. E tá valendo a pena? Tá valendo, muito bom. Mais de 1.000 pessoas participaram da caminhada que saiu por volta das 6 da manhã da Igreja Matriz de Encantado e percorreu cerca de 9 quilômetros até o Cristo Protetor. Muita gente participando, carregando a cruz na Via Sacra, momento em que Jesus também carregou a cruz até a sua morte. Para mostrar também que o nosso monumento não é somente de cimento, né? É um monumento de fé, de devoção, onde as pessoas que aqui estão pagando alguma promessa, estão agradecendo pela vida depois de uma pandemia de 2 anos, né? A graça da vida, a gratidão por estar vivo neste momento é muito importante. Os fiéis seguiram todo o caminho com canções religiosas e orações. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante o trajeto, algumas paradas para descansar e receber bênçãos. Tenho acompanhado a construção do Cristo e hoje vou tentar realizar a chegada até lá. Estou meio fora de forma, mas vou tocar em frente. É puxado, mas vale a pena? Vale a pena. Depois de 4 horas e meia de caminhada, a vista do Cristo em meio à névoa da manhã foi um presente para os devotos. Uma oportunidade única para celebrar a paixão aos pés do protetor. Fiéis também saíram às ruas hoje em cidades históricas de Minas Gerais nas celebrações da Paixão de Cristo. Muitos se emocionaram em retomar a tradição que lembra o sofrimento de Jesus depois de 2 anos de cerimônias virtuais. Sexta-feira da Paixão, de agenda cheia em Ouro Preto, cidade histórica do interior de Minas, cidade conhecida em todo o Brasil por muita fé. À noite, uma das celebrações mais aguardadas, a do descendimento da cruz, que logo depois vem a procissão do Cristo morto, a procissão do enterro. Hoje, cedinho, antes do sol nascer, a comunidade já estava reunida em um dos pontos mais altos da cidade, a Capelinha de São Sebastião. De lá, os moradores encenaram a Paixão de Cristo. 60 moradores, interpretando os personagens da Bíblia, foram mostrando as estações da agonia de Cristo pela cidade. Foi um momento de muita emoção para os turistas, para os fiéis, porque ali foi representado tudo o que Cristo viveu até chegar ao Calvário. Ouro Preto, além de demonstrar sua fé com muita alegria nesse momento, também comemora a reabertura, da cidade
para as apresentações, para a interpretação aí desse momento de Semana Santa. Durante 2 anos, a cidade, por causa da pandemia, não pôde fazer as celebrações ao ar livre pelas ruas históricas e agora as igrejas e as celebrações estão assim, sendo feitas de maneira aberta ao público, pelas ruas, com toda a emoção para os fiéis e para as pessoas que visitam a cidade. São muitas, 90% das pousadas, dos hotéis estão lotados. Os comerciantes, donos de restaurante, donos de lojas de artesanato também comemoram muito, porque aí é uma oportunidade para a retomada do comércio, retomada da economia. Vai ser assim até o domingo de Páscoa e fica o convite de Minas para receber vocês, turistas, para esse momento de tanta fé, de tanta emoção, numa das cidades mais católicas aqui do Brasil. De Ouro Preto, com imagens de Saulo Vieira, Larissa Carvalho, para o Brasil TV. A mulher de 72 anos, arrastada por bandidos no Rio de Janeiro, teve alta essa manhã. O segundo suspeito de participar do crime foi preso. Depois de 6 dias de internação e muita angústia, enfim o momento que a família tanto esperava. Sofrendo muito, minha gente. Estou toda machucada atrás, toda ralada. Na hora dos curativos é um sofrimento. Minha sensação é que Deus me ajudou. Foi Deus que me botou nessa situação, me tirou dessa situação. É uma grande emoção estar com os meus filhos, tá saindo do hospital, mas estou cheia de dores. Dona Essi saiu do hospital no começo da tarde. Vai passar a Páscoa em casa, recebendo o carinho dos filhos e dos netos. Minha mãe está indo para casa num dia como esse, né? Depois de uma semana muito difícil, é um momento muito especial. Minha mãe, graças a Deus, está sentindo muita dor, mas graças a Deus está bem, está estável. Agora a recuperação, agora olhar para frente e a vida que segue, né? Hoje, a Polícia Civil divulgou novas imagens de uma câmera de segurança que flagrou a idosa sendo arrastada pelos bandidos. O carro vermelho roubado da família passa pela rua em alta velocidade. O filho, a nora e os 2 netos conseguiram sair, mas a Dona Essi ficou presa pelo cinto de segurança. Os 2 suspeitos do assalto estão presos. Foram reconhecidos pela família da idosa na delegacia e confessaram o crime aos investigadores. Um deles acelerou o carro que arrastou a Dona Essi. O outro pilotava a moto usada no roubo. Alexandro Francisco da Silva Júnior, de 22 anos, foi preso ontem. Segundo a Polícia Civil, ele tem perfil violento, esteve envolvido em outros roubos e até um latrocínio. Na quarta-feira, Júlio César Ramos Bernardo, de 19 anos, foi identificado e preso depois de usar o celular roubado do filho da Dona Essi para tirar fotos com a namorada. A participação de outras pessoas está descartada, tá? Em princípio foram apenas os 2. A gente tem mais 30 dias para concluir as investigações e remeter finalmente o inquérito à Justiça. Então um alívio muito grande. Ontem também eu tive à noite na delegacia, o segundo bandido foi preso, né? Foi um outro alívio que eu tive, sensação de justiça feita. O caso foi solucionado em uma semana, quer dizer, em tempo recorde aí. Total tranquilidade, paz, agora é ir para casa, ficar com a família e ficar com a minha mãe, e com os meus sobrinhos, com o meu irmão, e é um sentimento de tranquilidade mesmo. Em Minas Gerais, um idoso foi agredido durante uma tentativa de assalto, hoje de manhã em Contagem. O Danilo Girundi tem as informações. A polícia está tentando também entender a história porque os bandidos não levaram o veículo do idoso que foi agredido. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, esse idoso estava lá na rua Maria Rezende Prado, na altura do número 372, no bairro Jardim Vera Cruz, que é próximo ao Sagrado Coração de Jesus, quando 3 indivíduos de aproximadamente 20 anos chegaram para assaltá-lo e o agrediram com uma arma branca. Não conseguiram pegar, tirar o idoso desse carro e levar o veículo e sumiram. A polícia está à procura deles lá em Contagem. No local, os bombeiros chegaram para poder socorrer. É um homem de 60 anos, está com cortes profundos na cabeça e apresentando sangramento intenso. A polícia está fazendo diligências e essa ocorrência ainda está em aberto lá em Contagem. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Neste feriado, 3 pessoas morreram vítimas de acidentes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. As informações com Diego Queiroz.
Oi, Mariana. 3 pessoas morreram até agora nas rodovias de Mato Grosso do Sul nesse feriado de Semana Santa. Nesta sexta-feira, um acidente na MS 040 em Campo Grande provocou a morte de 2 passageiros de um carro. O veículo em que as vítimas estavam bateu na traseira de um veículo utilitário esportivo. Os ocupantes não se feriram. Já o motorista do carro foi socorrido pelos bombeiros em estado grave. Ontem, um carro com placas de Minas Gerais bateu na lateral de uma carreta carregada com combustível na BR-276 em Bataguaçu, no interior do estado. Em seguida, o veículo capotou e a motorista do carro morreu no local. No ano passado, nenhuma morte foi registrada nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul. A atenção da PRF e da Polícia Militar Rodoviária se concentra em trechos que levam às cidades turísticas, como Bonito, onde o movimento aumenta muito por causa do feriado. Excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido continuam entre as principais causas de acidentes no estado. Mariana. Obrigada, Diego. A cacique Juma Chipaia, líder do povo Chipaia, denunciou a invasão de garimpeiros a uma reserva no Pará, onde vivem cerca de 200 indígenas. De Belém, o Gustavo Ferreira tem mais informações. Essa denúncia foi feita ontem à noite. A cacique é líder do povo Chipaia da aldeia Carimã, que fica próxima a Altamira, na região sudoeste aqui do Pará. Ela disse que procurou a Polícia Federal e também a FUNAI e relatou que garimpeiros chegaram em balsas pelo rio Iriri, pararam as embarcações em frente à aldeia do Chipaia e começaram a instalar um garimpo ilegal com dragas e outros equipamentos. O objetivo era extrair ouro ilegalmente de uma ilha que fica em frente à aldeia. A cacique disse ainda que indígenas perceberam essa movimentação e se aproximaram dos garimpeiros, que reagiram com violência, inclusive ameaçando matar um dos caciques. Ainda segundo a denúncia, lideranças de várias aldeias enviaram mais de 100 guerreiros ao local para defender o território, mas que ao chegarem lá, os garimpeiros já tinham fugido ou se escondido na mata. A cacique Juma Chipaia gravou um vídeo e publicou nas redes sociais contando um pouco dessa história. Vamos ver. Quando meu pai se aproximou para entender o que estava acontecendo, eles trataram meu pai com violência. Lideranças e guerreiros de outras aldeias estão descendo para tentar, de forma com diálogo, pedir para que eles saiam do nosso território. Mas nós não sabemos como que vai acontecer esse contato. A gente está com muito medo que sejam recebidos de forma violenta, de forma com armas. Hoje a cacique Juma, que estava em Altamira, voltou à aldeia e nos disse por telefone que os garimpeiros não estão mais no local, não houve conflitos e que a situação por lá está um pouco mais tranquila. Ela também revelou para nós que não havia nenhum agente da Força Nacional na região. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, disse que acionou a Polícia Federal, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Ministério Público Federal e que acompanha o caso em contato com as forças de segurança. O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, repórter e editor da TV Globo em Brasília, foi esfaqueado na noite de ontem no estacionamento perto da casa dele. A polícia do Distrito Federal investiga o crime. O ataque foi na frente do prédio onde Gabriel Luiz mora. As imagens das câmeras de segurança mostram a aproximação dos suspeitos. Primeiro, Gabriel passa pelo local em direção ao comércio. Um homem se aproxima e outro vem atrás logo em seguida. Os dois atacaram Gabriel com golpes de faca. Foram 10 facadas que atingiram abdômen, pulmão, pâncreas e diafragma. Ele também teve cortes no braço esquerdo e no pulso e ferimentos leves no pescoço e na perna. Gabriel Luiz gritou por socorro aos vizinhos e os suspeitos saíram correndo. Ele foi atendido rapidamente pelos bombeiros que o levaram consciente para o Hospital de Base de Brasília. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e no apartamento do jornalista. Agora de manhã fizeram novas diligências e encontraram o celular de Gabriel perto do local do crime. A polícia já tinha achado a carteira. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou em nota que todos os órgãos de segurança estão empenhados na captura dos bandidos, que a investigação está em curso e chegará a bom termo. Diz ainda: não descartamos nenhuma hipótese sobre as razões do ataque. Tudo vai ser esclarecido. Prestamos solidariedade ao Gabriel
e sua família. Gabriel Luiz é repórter investigativo. Entrou na Globo como estagiário em 2014. Antes de seguir para a TV em 2019, foi repórter do G1. Nas redes sociais, políticos de vários partidos prestaram solidariedade à família e cobraram uma investigação rigorosa. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas disse esperar que os fatos sejam investigados com celeridade e que os responsáveis sejam identificados e punidos. Diante da escalada da violência contra jornalistas no Brasil, é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional. Também em nota, a Associação Brasileira de Imprensa pediu a apuração rigorosa do crime. A ABI disse que não se sabe ainda se o crime tem relação com a atividade profissional de Gabriel, mas ele se insere num quadro inaceitável de hostilidade a jornalistas e de crescimento da violência no país. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV também repudiou o ataque com veemência e cobrou das autoridades uma rigorosa apuração do caso com a identificação e punição dos responsáveis. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que vê com muita preocupação a violência grave sofrida pelo repórter Gabriel Luiz. A Abrage também pede rigor, com atenção especial para a possibilidade de o crime ter ocorrido em decorrência do exercício da profissão, e se solidarizou com Gabriel Luiz, sua família e amigos. A direção da Faculdade de Artes e Comunicação da UNB, onde Gabriel se formou, mandou mensagem à família. Disse que os docentes e técnicos estão em solidariedade e apoio, que Gabriel é um jornalista que nos honra por carregar o nome da FAC-UNB na sua formação, e que nos juntamos em bons pensamentos e vibrações positivas pela plena recuperação dele. O hospital confirmou que Gabriel Luiz passou por cirurgias de madrugada e que hoje de manhã foi a última, um procedimento vascular no braço, todas bem-sucedidas. E agora há pouco ele foi transferido para uma UTI aqui do hospital de base. O pai de Gabriel, que está no hospital acompanhando tudo, disse que a família e os médicos estão otimistas. Todas as cirurgias necessárias já foram feitas e eles estão otimistas, apesar do quadro ser bastante grave, mas estável. A notícia que o médico trouxe de que o quadro dele não agravou e já passaram algumas horas é sinal de que está estável, está estabilizado. E isso deixou a família mais otimista. A Globo divulgou uma nota sobre o caso. Abre aspas. A Globo lamenta profundamente o ocorrido, está aguardando as investigações da polícia e prestando toda a ajuda ao nosso repórter e aos familiares. A Globo repudia veementemente todas as formas de violência e espera que o caso seja esclarecido o mais rapidamente possível. Fecha aspas. A seguir, a cidade de São Paulo reforça a vacinação contra doenças que já tinham sido eliminadas no país. Brasil TV de volta com a informação do fim do prazo às 23 horas e 59 minutos de hoje para os candidatos pedirem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, hein? O pedido deve ser feito na página do participante do Enem. Pode pedir a isenção o estudante que estiver no último ano do ensino médio em escola da rede pública ou que seja bolsista integral na rede particular. Também podem fazer o pedido estudantes que declararam situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ou ainda candidatos que tenham renda familiar por pessoa menor a um salário mínimo e meio. O resultado será divulgado no dia 22 de abril. Em Belém, o uso de máscaras foi liberado em locais abertos. Era a última capital do país que ainda mantinha essa obrigatoriedade. A decisão foi tomada depois de uma análise do cenário epidemiológico da Covid na capital paraense. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 86% dos moradores da capital estão vacinados com as 2 doses ou dose única. Mas o uso da máscara continua obrigatório em locais fechados. Em São Paulo, hoje, apesar do feriado, foi dia de vacinação. Postos da capital abriram para aplicar vacinas contra a Covid, gripe,
poliomielite e sarampo, doença que voltou a preocupar as autoridades médicas. Se tem uma coisa que a Ana Cláudia não abre mão, é de deixar a carteirinha de vacinação do Francisco, que tem 2 anos e meio, em dia. Ela aproveitou o feriado de UBSs abertas na capital paulista e o filho saiu protegido contra o sarampo. Para mim é essencial, né? Porque a saúde dele para mim vem em primeiro lugar. Então eu faço questão de sempre deixar a vacinação dele em dias, até a do SUS, até as que não tem no SUS. Então eu tento fazer particular para proteger ele mesmo, né? Porque a gente sabe que o vírus está aí, a gente está exposto. Nesta semana, o governo de São Paulo confirmou o 2º caso de sarampo neste ano. Os 2 são autóctones. Isso significa que o vírus já circula entre a população. Outros 25 casos suspeitos estão sendo investigados. No Brasil, ainda existem outros 12 casos confirmados, todos no Amapá. E a razão para tudo isso pode ser explicada pela baixa procura pela vacina. A cobertura da 2ª dose da tríplice viral, vacina que protege de sarampo, cachumba e rubéola, caiu consideravelmente nos últimos anos no Brasil. Em 2014, ela superava os 90%. Já no ano passado, segundo os dados preliminares do Ministério da Saúde, apenas 50% do público-alvo foi vacinado. O sarampo é uma doença que chegou a ser eliminada do Brasil em 2016, mas 3 anos depois, o país voltou a registrar mais de 20 mil casos. Nós estamos vivendo uma situação fruto da fragilidade que ocorre nas nossas coberturas vacinais. Algumas doenças, como o sarampo, elas pressupõem a necessidade de que a gente tenha pelo menos 95% da nossa população protegida contra essa doença, para que não haja risco da reintrodução do vírus na nossa comunidade. Para o pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, o sucesso da vacinação faz com que as pessoas se esqueçam de doenças que já atingiram muita gente no passado. As vacinas fazem tanto sucesso, eliminam as doenças, que criam gerações, no caso que nós estamos vivenciando agora, de famílias, de pais que não convivem mais com as doenças, não dão a importância à prevenção que se dava no passado, e os próprios profissionais da saúde, que também, ao não atenderem mais casos de sarampo, de difteria, de coqueluche, de paralisia infantil, têm dificuldade de reconhecer, de fazer diagnóstico. Então, a vacinação tem paradoxalmente, esse grande desafio, continuar convencendo e motivando as pessoas a se vacinarem, a despeito da ameaça não mais bater na nossa porta. A Stephanie também aproveitou o dia para vacinar o Henrique, de 2 aninhos. E olha só como ele chega na UBS. Feliz da vida, já conhece todo mundo. Sinal de que a visita ao médico e o cuidado com a saúde são frequentes. Aproveitei o dia para vir, né? É o essencial, né? Tem que trazer. Tem que cuidar da saúde dele. Cuidar da saúde, isso. Né, filho? O Ministério da Saúde disse que monitora atentamente a vacinação e que tem trabalhado para reverter o cenário de baixa cobertura e que mantém diálogo constante com estados e municípios para traçar estratégias de vacinação. A gente volta a falar nas tradições da Sexta-feira da Paixão. Na fronteira com o Paraguai, uma receita indígena está presente em todas as refeições da Semana Santa. Quem conta pra gente é o Martim Andrada. Oi Mariana, tudo bem? Olha, aqui na região de fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul, muitas famílias se reúnem durante toda a Semana Santa para a tradicional chipapô, que no idioma guarani significa o preparo da chipa. É porque muita gente come apenas isso na Sexta-feira Santa, especialmente os mais religiosos. A chipa paraguaia é muito parecida com um pão de queijo brasileiro, só que leva mais queijo. E a tradição, né, da chipapô pede aí, manda que os outros ingredientes, o leite, o ovo, a gordura sejam caseiros. E também tem aí todo um preparo especial. A chipa é preparada num forno de barro redondo chamado tataquá, que também no idioma guarani significa tatá-fogo e quá, buraco. A chipa é colocada em folha de bananeira nesse forno e em 15 minutos fica pronta e depois é distribuída para as famílias justamente aí para que os mais religiosos consumam apenas ela na Sexta-feira Santa aqui na fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Viu, Mariana? Eu volto com você aí. Obrigada, Martim. Que delícia. E domingo de Páscoa a gente sabe que é a data marcada por muito doce. A criançada adora, mas várias famílias não têm condições de comprar os ovos de chocolate. Por isso, em Belo Horizonte, tem muita gente se unindo para fazer doações.
Ontem, as crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade em Belo Horizonte aprenderam sobre o significado da Páscoa e ganharam chocolate. Dentre as atividades realizadas, tivemos uma roda de conversa, onde foram abordadas a ressurreição de Jesus, o significado da Páscoa, e assim eles puderam refletir sobre aspectos como liberdade, renovação, esperança. E no final, todos receberam chocolate. Na região do Barreiro, a comunidade fez arrecadações. Na sede do movimento Periferia Criativa, o resultado da solidariedade é este: 500 caixas de bombom e 500 ovos de chocolate. Se tratando de crianças, mexe muito, né, com o interior das pessoas. Nós temos grandes parceiros. A Tropa da Olaria é sem palavra. A molecada, ela abraçou a causa e ela ama fazer esses rolês para as crianças. E aqui não tem só chocolate, tem história. Os bombons foram doados por funcionários de uma empresa na Pampulha que tiraram um pouquinho do salário para proporcionar um dia feliz para a criançada. Fizeram hora extra para levantar o dinheiro. E esses ovos aqui, um a um, foi feito por uma moradora da Vila Joana d'Arc, aqui no Barreiro, com o apoio de um time de futebol. Ela doou a mão de obra e os jogadores o dinheiro. São ações para levar o gostinho da Páscoa para quem passa dificuldade. A distribuição vai ser no domingo de Páscoa, quando esta esquina aqui vai ser transformada em rua de lazer. Maria vai ajudar de outra forma, dando apoio aos recreadores. A minha forma de participar nesse momento, que eu estou há algum tempo sem trabalhar, seria com a mão de obra. Então o Bill esteve aqui, conversou comigo, perguntou se eu poderia fazer o almoço para eles, para 15 pessoas. Claro, né, que eu posso fazer, graças a Deus, até esse tempo agora, né? As ações deste ano têm em comum a queda no número de doações em relação a antes da pandemia. É que a situação apertou para muita gente. O projeto segue com a arrecadação com o objetivo de atender o máximo possível de crianças. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite para você, bom fim de semana.